Olá, bem-vindo ao nosso vídeo específico de como criar um job dentro do UpCap. Se você ainda não viu, eu recomendo que você veja antes desse vídeo o nosso vídeo de visão geral do sistema, que vai te dar uma ampla visão de como o sistema é organizado. Para chegar na tela de criação de jobs, vamos clicar em itens e no item para qual queremos criar um job, vamos clicar no botão adicionar job. Você pode procurar ou filtrar o item por nome se desejar. Chegando na tela de criação, vamos passo a passo. Primeiro, você vai escolher um nome para a sua tarefa. Escolha um nome que seja autoexplicativo, como verificar extintores de incêndio. Opcionalmente, adicione a descrição da tarefa. Isso pode te ajudar a lembrar sobre o que ela é, caso você tenha muitas tarefas parecidas. Abaixo você pode selecionar qual item essa tarefa está relacionada. Ele já vai estar preenchido, baseado no item que você clicou, mas você pode mudar isso a qualquer momento. Mais abaixo vamos configurar a frequência que esse job vai criar as tarefas para você. E a primeira opção será manual ou automática. A opção manual é pouco utilizada. A função dela é para atividades que são repetitivas, mas que, ao concluir, a data da nova atividade não pode ser definida por uma regra e deve ser informada manualmente sempre que eu concluir uma atividade. Por exemplo, eu faço uma checagem de um equipamento antigo e nessa checagem eu vou definir se a próxima checagem será em 30 ou em 90 dias. Não é possível definir uma regra de repetição e, nesse caso, eu posso usar o manual. Mas, em geral, isso é raro e a opção automática é mais indicada. Continuando, vamos definir a data da primeira atividade. Essa precisa ser no futuro, não podemos começar um controle com datas passadas. A partir de hoje, qual é a primeira data no futuro que essa atividade deve ser feita? Essa é a data que você deve preencher aí. Se for imediato, coloque a data de amanhã, se precisar. Abaixo, vamos definir a frequência. Clique no botão e escreva a frequência que a atividade deve ser feita, com as suas palavras de forma direta. Alguns exemplos. Anualmente, toda quinta-feira, a cada 15 dias, na última terça-feira de cada mês, no dia 4 de todos os meses, e assim por diante. Clique em validar. A nossa IA irá transformar o seu texto em uma configuração de repetição para o nosso sistema. Abaixo, você tem uma função exclusiva. Ela permite que você faça restrições de dia de semana. Imagine que você tem uma tarefa a cada 15 dias, mas não quer que ela caia no final de semana. Você pode restringir o sábado e domingo. Caso o sistema calcule a próxima atividade e caia nesses dias, ele passa para o próximo dia válido automaticamente. São pequenos detalhes de softwares industriais, mas que estão disponíveis na simplicidade do UpCap para você. Vamos definir agora quando essa atividade recorrente deve terminar. Se após um determinado número de repetições, até uma data específica, ou nunca termina. Sempre vamos criar mais uma. Na maioria dos casos, usamos como nunca, mas você tem todas essas opções para cada situação que você se deparar. A próxima configuração é muito importante e ela diz quantos dias antes essa atividade deve aparecer com o status próximo e quantos dias antes você quer ser avisado que ela está chegando. Isso depende da atividade. Por exemplo, checar os extintores é algo rotineiro e rápido. Talvez avisar um dia antes é suficiente. Porém, renovar uma licença pode exigir contratar uma empresa, então avisar 30 dias antes pode ser necessário. Pense nisso agora e depois nunca mais você vai se preocupar com isso. Você vai se acostumar a bater o olho na sua lista de tarefas priorizadas e saber o que tem que fazer de mais importante automaticamente organizado pelo UpCap. A próxima configuração é de comportamento, que é super importante e também simples depois que você pega o jeito de como funciona. Vamos começar com o cálculo dinâmico. O cálculo dinâmico significa que quando você concluir uma tarefa, o sistema irá calcular a data agendada para a próxima tarefa com base nessa data de conclusão real da tarefa, mesmo que ela tenha sido concluída com atraso ou antes do previsto. Veja nesse exemplo. Imagina que eu tenho uma tarefa a cada 30 dias programada para o dia 15, mas eu concluí atrasado, no dia 18. Com o cálculo dinâmico, a próxima atividade seria no dia 18 do mês seguinte, 30 dias após a conclusão. Sem o cálculo dinâmico, seria no dia 15, 30 dias após a data
programada para conclusão. Por que isso importa? Imagine que você tem uma tarefa de lubrificação ou checagem de um equipamento a cada 30 dias. Se você atrasou 5 dias para lubrificar, a próxima lubrificação só é necessária 30 dias a partir do dia que você lubrificou, porque isso é o tempo que dura o produto que você botou lá. Isso faz você ser preciso e até economizar dinheiro. Um exemplo contrário seria uma emissão de um relatório de vendas a cada 2 semanas. E mesmo que você atrase 1 ou 2 dias, o próximo relatório tem que ser em 2 semanas na data programada e não deve mudar porque eu atrasei. Você tem que avaliar o que faz mais sentido para a atividade que você está cadastrando. Pense nisso agora para não precisar nunca mais se preocupar com ela. É o que sistemas avançados de manutenção fazem. Você ainda tem uma opção de permitir pular. Se habilitada, um botão para pular essa atividade será exibido como opção ao concluir a tarefa. Pular uma tarefa significa que essa atividade não foi necessária, mas será calculada a próxima como se essa tivesse sido concluída. A opção Snooze dá ao executor um botão para adiar a tarefa em alguns dias. Isso pode ser útil em alguns casos, mas eu recomendo que você não habilite se não for estritamente necessário no seu caso. A opção Prevenir tarefas no passado faz exatamente o que ela diz. Previne que o sistema gere uma atividade já atrasada. Imagine uma tarefa semanalmente toda segunda-feira. Você esqueceu de fazer e passaram-se 8 dias. Estamos na terça-feira da semana posterior. Se você não tem um cálculo dinâmico habilitado, ao concluir essa tarefa, a próxima seria gerada para um dia antes da data atual e já atrasada. Se você tiver essa opção habilitada, o sistema não irá gerar tarefas atrasadas e geraria uma tarefa para a próxima segunda-feira no futuro. Continuando nas configurações, você tem a opção de controlar o custo de execução dessa atividade. Se habilitado, toda vez que você concluir uma atividade, será perguntado ao executor quanto custou. Você pode definir também um valor padrão para já vir preenchido e facilitar a conclusão. E por último, pode criar um texto de instruções. Se a sua atividade tem instruções específicas para execução, você pode colocar aqui e quando você for executar essas instruções, estarão disponíveis para o executor ler e não esquecer de fazer nada. Pode parecer muita coisa aqui vendo no vídeo, mas uma vez que você entendeu, criar um job não vai levar nenhum minuto. Ainda temos um vídeo sobre atividades baseadas em contadores que eu recomendo que você assista.